Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe, que o Senhor ilumine a cada irmão, a cada ouvinte, que o Senhor traga a paz, o renovo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu digo que todo momento é momento de bênção quando estamos na presença de Deus. Amém? Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, estamos com Ele, quando estamos no propósito de Deus, meus irmãos, é tremendo. O melhor lugar que nós possamos estar é na presença de Deus. Precisamos estar na presença de Deus. O meu prazer é estar na presença de Deus. Amém? O salmista dizia, Davi, que o seu prazer era estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus um dia, que 1000 dias no meio do mundo, meu irmão. É preferível estarmos um dia na presença de Deus. Com Deus nós aprendemos tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas que nos edificam, nos dá sabedoria, porque o Senhor move no sobrenatural. O que os homens não entendem, ele parecem loucura. Quantas vezes nós falamos para as pessoas que Deus fala conosco, eles acham que você é louco. Amém? Isso aconteceu lá em São Paulo, numa região onde uma psicóloga ela falou comigo, mas Deus fala com você? Eu falei, fala. Então, para eles, a gente está numa anormalidade. Eles não entendem. Amém? Eles não entendem. Nem todos são. Nós conhecemos muitos psicólogos que creem em Deus, amém? Mas para muitos que essa filosofia de vida está dentro de uma ciência, eles ficam sem entendimento. Eles não entendem que Deus se revela àqueles realmente que o buscam, que realmente se cheguem a Ele, e nós precisamos se chegar a Deus, porque Deus se revela, Deus se manifesta. E o mais importante de tudo, meu irmão, além de nós buscarmos o reino de Deus, Ele também nos dá uma direção. Ele nos dá a direção no qual nós devemos andar e caminhar. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós e nós precisamos ficar nesse propósito de Deus. Não podemos sair do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Falando em propósito, todos têm um propósito. Todos têm um propósito. O propósito é que o ser humano mais tem o propósito de ficar rico, tem o propósito de casar, tem o propósito de fazer umas universidades, tem o propósito de ter umas empresas. Nós precisamos, não é só ter o propósito, meu irmão, é definir esse propósito. É isso. Nós precisamos definir o propósito e caminhar no propósito. Aí nós vamos lá no livro de Romanos 12. Amém? Romanos 12, ele nos dá uma direção para nós buscarmos e termos um culto racional e buscarmos saber qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito que nós temos? Quem traça o propósito é Deus, meu irmão. Amém? Então, qual que é o propósito que nós precisamos? Definir o caminho. Então, nós estamos aqui. Se nós pegarmos o mundo, você vai pegar as pessoas do mundo todas com propósito, menos de buscar a Deus, menos de buscar a vida eterna, meus irmãos. Jesus veio para nos dar a vida eterna, meus irmãos. E as pessoas não entenderam o propósito de Jesus. As pessoas até agora não entenderam o propósito de Jesus. O propósito de Jesus foi exatamente dar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é muito claro. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Meu irmão, o propósito, na verdade, do homem que não crê em Jesus é o inferno. É o inferno. Só que ele está tateando neste mundo com os propósitos de alcançar alguns objetivos nesta vida, cego, dentro exatamente de uma ideologia do sistema do mundo, que eles não se percebem que vão ganhar o mundo todo e vão perder a sua alma. Mas Jesus é tremendo. Ele abriu os nossos olhos, colocou nos nossos corações o seu Espírito, aleluia, para que nós pudéssemos entender o reino de Deus. E agora ele diz: filho meu,
tem o propósito de andar nos meus caminhos. Ele diz: aquele que quiser realmente ter a vida eterna, venha após mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual que é o propósito de tudo isso, meu irmão? O propósito meu é só viver, trabalhar, comprar as coisas materiais deste mundo. Olha, agora a gente vai comprar uma TV de LED maior, uma TV de LED de 60 polegadas, vamos colocar exatamente o máximo, vamos tentar construir uma casa na praia, vamos tentar fazer todas as coisas. É errado? Não, meu irmão. Mas onde está o teu propósito, afinal? O propósito das pessoas, exatamente, está nessa fantasia de adquirir bens desta terra, bens materiais, um propósito que vai levar eles para o inferno. Se nós falarmos amém, né? Então, precisamos realmente acordar e despertar para termos o propósito de buscar a Deus de todo o nosso coração. Aleluia. E a maior dificuldade que as pessoas têm em entrar no propósito de Deus é que elas se tornam escravas. Jesus, ele veio libertar nós da escravidão. A escravidão. As pessoas são escravas de um sistema e elas não entendem que estão escravas. Elas estão escravas. Elas vivem exatamente dentro dessa ideologia. Trabalhar, estudar, prosperar, ter objetivos da vida. Essas coisas que as pessoas... Mas ela está escrava dentro do sistema. Ela está escrava dentro do sistema. Jesus veio para nos libertar do sistema e dizer para nós que nós precisamos sair fora desse sistema. Amém? Tanto que a palavra igreja, que é eclésias, é essa palavra que Jesus veio tirar. Um povo tirado para fora do mundo. Tirados para fora. Amém? Jesus veio salvar um povo do mundo para constituir um povo seu. Amém? E nós somos esse povo, chamados para sair fora do sistema. Chamados. Palavra igreja não quer dizer aquele prédio que está lá, 4 paredes. Meu irmão, aquilo não é igreja, aquilo é um lugar, aquilo é um prédio físico. Igreja, meus irmãos, são aqueles realmente que ouvem a palavra de Deus e as cumprem. Aqueles que andam na comunhão dos santos, aquele que se santifica. Meu irmão, a igreja é um corpo de homens realmente que obedecem a Deus, adoram a Deus e fazem o propósito de Deus. Isso se chama igreja. Porque esse povo foi tirado para fora, não para andar mais na sua velha natureza, no seu velho hábito, velho costume. A palavra igreja quer dizer esse povo que foi tirado para fora, não importa onde vocês estão se reunindo, meu irmão. Pode estar se reunindo na beira do mar, meu irmão, pode estar se reunindo nos lares das casas, debaixo da ponte, não importa onde vocês estão se reunindo, meu irmão. Porque a igreja primitiva não tinha nem lugar para se reunir. Eles se reuniam em qualquer lugar, meus irmãos, de casa em casa. Mas era um povo que estava tirado para fora. Era um povo. Meus irmãos, nós precisamos realmente voltar à essência da igreja, meu irmão. E não entrar exatamente nesse esquema religioso que nós temos aí. Nós precisamos servir a Deus realmente em espírito e em verdade. Servir a Deus em espírito e verdade é servir na palavra, na íntegra dos mandamentos de Deus. Eu preciso realmente conhecer os mandamentos de Deus e andar pela palavra de Deus. Eu preciso me santificar, porque Deus me resgatou das trevas, da escravidão do mundo, para eu andar na sua presença. Deus quer que eu ande na sua presença. É tremendo quando nós andamos na presença de Deus, meus irmãos, porque Deus move o sobrenatural, meus irmãos. Quando nós oramos, meus irmãos, é tremendo. As pessoas estão enfermas, Deus cura, Deus liberta, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Passamos sim por luta, por prova, meus irmãos. Somos tentados em tantas coisas, mas
O propósito maior é ver a glória de Deus na vida das pessoas. A glória de Deus na vida das pessoas sendo libertas de toda opressão maligna, meus irmãos. Porque Jesus, ele veio exatamente resgatar os pecadores. Jesus veio livrar exatamente aqueles realmente que estavam destinados, destituídos de uma sociedade, que estavam realmente à beira do abismo, e Jesus veio para resgatar, meus irmãos. Jesus, ele veio buscar as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, as coisas nécias, as coisas sem valor algum, exatamente para transformar essas almas no qual a sociedade diz: isso não presta, isso não tem jeito, isso é um bandido, aquilo é uma prostituta. Mas Jesus vai pegar essas almas, Jesus pega essas almas, ele purifica essas almas exatamente, ele tira exatamente todo o dolo, todo o pecado que está nos corações dessas pessoas. Jesus liberta essas almas e revigora essas vidas, e essas vidas passam a ser verdadeiros adoradores de Jesus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Jesus, ele diz: aquele a quem muito foi perdoado, esse vira um verdadeiro adorador, meu irmão. Aleluia. Porque o Senhor não faz acepção. Tanto faz um pecadinho como um pecadão, todos estão destituídos da glória de Deus, e precisamos nós nos convertermos dos nossos erros. Você vai pegar, muitos falam: mas eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu pago meus impostos, não devo nada para ninguém, eu não falo mal da vida de ninguém. E eu digo: sabe quem te justifica? Não são as suas obras, não são as suas obras, não é a tua justiça que te justifica. Quem te justifica é Jesus. Amém? Se nós não fomos justificados por Jesus, todas as nossas obras não têm valor nenhum. É dever de todos os homens andar na terra e fazer o bem. É dever de todos os homens, amém? Andar e fazer o bem. Deus já deixou esse propósito dentro do coração dos homens. Deus já deixou no mundo as autoridades. Aleluia, porque não tem autoridade no mundo que não venha do Senhor. Deus é que organizou o mundo em nações, em estados, em cidades, em bairros, para que o povo pudesse realmente ser civilizado, tivesse autoridade que ensinasse o povo exatamente a não matar, não roubar, não destruir. Meus irmãos, porque imagine se não tivesse, se aqui fosse uma torre de Babel, como Satanás tentou fazer ali depois que o povo que foi tirado, aquele povo do velho mundo, amém? Foi tirado do velho mundo e só ficou Noé e a sua família. Nós vemos que Deus, ele exterminou o mundo antigo e só ficou Noé e a sua família. Mas aí essa geração, de novo, ela cresceu, meus irmãos. E os homens se afastaram novamente do Senhor. E ali eles constituíram a Torre de Babel, amém? Para serem um só povo, uma só língua, mas Deus os espalhou. Por quê? Por que isso? Porque é um propósito de Satanás, exatamente, dominar todos os povos, nações e países. Mas a soberania de Deus é muito maior, a soberania do Senhor é muito maior. Aleluia. E Deus é o Deus que move. Nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Aleluia. É buscar a presença do Senhor. É ser realmente restabelecido para a honra e glória do seu santo nome. Amém? E é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos buscar esse propósito de Deus para que possamos viver, aleluia, esta glória e este poder em nossas vidas. E nós precisamos viver esta honra do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que cada um de nós é um vaso. O vaso, ele representa o molde do homem. Cada um de nós, meus irmãos, somos formados de uma matéria que se chama barro. E o Senhor coloca dentro de nós o sopro de vida. E eu digo, esse sopro de vida, ele precisa realmente ter um propósito para voltar aos caminhos de Deus.
porque eles foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas nós precisamos ficar na presença do Senhor, amém? E não perder a direção de Deus em momento nenhum. Olha, dentro de uma casa há muitos vasos, como diz a palavra. O vaso que se purificar vai ser usado como vasos de honra. Nós precisamos buscar as coisas com um propósito, meu irmão e minha irmã. Deus está falando de um propósito. Aleluia. Dentro de uma igreja, há muitos homens chamados realmente para serem cheios do Espírito Santo. E nós vemos que tem propósito de pessoas realmente que entram na presença de Deus, se santificam, para que esta unção de Deus caia sobre a sua vida. Mas nós vemos que muitas pessoas vão para a igreja só por ir. Elas vão e voltam e continuam do mesmo jeito. Nós precisamos ser moldados, precisa ter mudança, precisa ter transformação. Aleluia. Não adianta nós estarmos indo e não temos um propósito com Deus. Propósito. Eu vou fazer um propósito com Deus. Você já escutou um monte de vezes as pessoas falando de propósito, não faz? Eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou fazer um propósito com Deus. Talvez as pessoas fazem um propósito com Deus e falam assim: Senhor, como Jacó fez. Amém? Se tu me abençoares, eu darei o dízimo de tudo. Esse é o propósito que todo mundo quer, né? Então, Senhor, se o Senhor abrir as portas, como vem um monte de irmãos para mim, é demais. Pastor, se Deus abrir a porta do emprego, eu vou dar uma oferta aí para vocês. Pastor, se eu vender a casa lá, eu vou dar uma oferta. Que propósito, meus irmãos? O Senhor diz para a gente não dar nenhuma oferta por necessidade, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9. Amém? Com Deus não se barganha, meus irmãos. Com Deus não se barganha. Se você realmente sente no coração de mandar uma oferta, ainda que seja R$1, você manda. Aleluia. Mas não fica fazendo propósito louco, não, meus irmãos. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento em todas as coisas. Eu estou falando de propósito porque não é esse propósito que Deus quer que você faça com Ele, meus irmãos. A primeira coisa que as pessoas pensam em propósito é: se Deus me abençoar, eu vou dar. Se Deus me abençoar, eu vou dar. Meus irmãos, aprenda uma coisa. O propósito que Deus quer que você tenha com Ele é que você realmente seja uma nova criatura. Esse é o propósito que Deus quer com Ele. Por que vocês não fazem um propósito? Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu vou fazer um propósito porque eu vou mudar, Senhor, eu vou ser uma nova pessoa. Esse propósito que Deus quer que você faça, meus irmãos, ser um novo vaso, ser uma nova pessoa. As pessoas olham para Deus, vão para a casa de Deus, a primeira coisa que elas são ensinadas: faz um propósito aqui, dá o melhor que você tem dentro do seu bolso, realmente, porque Deus vai te abençoar. Será que é isso que Deus está querendo de você, meu irmão, minha irmã? Não, Deus não está querendo o teu dinheiro, Deus está querendo o teu coração. Amém? É o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. É o coração que Deus quer. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não barganha com ninguém. Meus irmãos, nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança. Jesus veio para trazer a regeneração, meus irmãos. Nós precisamos ser regenerados. O que nós precisamos ter dentro de nós, meu irmão, não é o ouro, não é a prata, mas sim a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está dentro do seu coração, a unção do Espírito Santo está dentro do seu coração, amém? Você pode ter certeza, quando você está num propósito de andar com Deus, meu irmão, Deus, Ele te abençoa. Meu irmão, aquilo que não subiu no coração do homem, aquilo que Ele tem preparado a vida eterna para o homem. Mas ao mesmo tempo, aquilo que você não espera, meu irmão, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e imaginamos, meus irmãos. De repente, você está caminhando com Deus, mas o teu coração está tão desligado. Você pode estar até precisando das coisas, mas o teu propósito está em Deus. Você está passando pela dificuldade, mas o teu propósito está em Deus. Você está passando pela luta da tua casa, mas o teu propósito está em Deus. Você está passando por uma enfermidade, mas o teu propósito está em Deus. Meu irmão, você começa a andar, e você vai falar assim: eu sarei.
Deus me curou, eu não tenho mais essa enfermidade. Senhor, meu Deus, o dinheiro entrou. Porque o propósito com Deus é isso. Senhor, a minha casa era uma confusão, mas eu buscando o propósito com Deus, meu marido foi transformado, Senhor. A minha vida foi transformada, porque há um propósito. O propósito, meu irmão, com Deus é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o propósito que o homem de Deus tem que ter. Meu irmão e minha irmã, aleluia. Precisamos sair de todo esse ato religioso que está aí. Acorda, desperta, meus irmãos, porque a igreja protestante bateu tanto nos católicos e hoje eles estão fazendo pior. Eles estão fazendo pior. Meus irmãos, a igreja protestante bateu em cima do catolicismo e bateu em cima do catolicismo, e a igreja protestante hoje está fazendo pior. Está pior. Campanha que ficou pior que as novenas. Tenho que falar? Eu tenho que falar porque tem que acordar um povo que está dormindo. E, meus irmãos, indo por um ritual, vai para a igreja, dá oferta, escuta um sermão, sua vida vai melhorar, sua vida vai ser uma bênção, Deus vai abrir a janela do céu, vai te abençoar. Passa dia, sai dia, entra ano, sai ano, e você continua igual, a velha natureza está na tua vida, você ainda é uma pessoa rude, você ainda é uma pessoa amarga, você ainda é uma pessoa triste, não tem amor dentro do seu coração, porque falta a palavra de Deus, falta o propósito de Deus. É esse propósito que Deus quer que você tenha no coração, meu irmão. Aleluia. É isso. É pegar, eu vou fazer um propósito. Faz o propósito, meu irmão. Faz um propósito de nascer de novo. Faz um propósito realmente de crescer espiritualmente. Aleluia. Eu não vou parar enquanto eu não meditar nesse mandamento dia e noite. Eu não vou parar enquanto esses dons espirituais não estiverem na minha vida. Eu não vou parar. Eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, aleluia. E é isso o propósito que nós precisamos ter, meus irmãos, aleluia, porque não adianta, o mau engano, meus irmãos, está acontecendo. Eu prego, tenho estudo dentro da coisa no qual o Senhor me deu. O que mais Satanás faz é vender a impressão de uma falsa salvação. Creia, aceita Jesus, continua do jeito que você está. Você já aceitou Jesus, você vai para o céu. Já vai para o céu. Você está na graça. Meu irmão, você está na graça. Jesus já pagou todos os pecados para você. Já te deu um cartão de crédito que você pode realmente pecar à vontade. Pode pecar à vontade. Jesus já pagou todos os pecados. Pagou os seus pecados passados, já pagou os seus pecados futuros. Pode andar do jeito que você quer. É isso que estamos pregando, meu irmão. Será que é esse o evangelho que Jesus nos deixou? Será que foi esse evangelho que Paulo, que Pedro, que João realmente pregaram? Se nós pegarmos o evangelho, meu irmão, ele leva o homem realmente a ser transformado pelo Espírito Santo, pelo amor. E Deus quer mudar você. Não adianta, meu irmão, a gente esquentar banco de igreja não, se não tiver propósito. Eu creio que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, aleluia, abençoado. Eu creio e tem, meus irmãos. Mas você tem que procurar um lugar que seja edificado. Se a tua igreja não está te edificando, meu irmão, você vai comer a palavra em casa, você vai meditar, vai entrar num propósito com Deus, meus irmãos. Porque, vamos imaginar, Enoque andou com Deus. E aí? Será que Enoque tinha igreja para ir? Será que Enoque tinha igreja para ir? Como que Enoque andou com Deus? Ele andou com o seu coração puro, na sua sinceridade, na justiça com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com o coração ligado em Deus. Aleluia. Quantos homens de Deus foram cheios da presença de Deus? Porque nós precisamos sim, precisamos cultuar. Amém? Precisamos cultuar sim, porque é através dos cultos que nós aprendemos, meus irmãos, porque muito se deixar, fica no plim-plim, porque, na verdade, os cultos são lugares para que a gente vá e aprenda a doutrina. A doutrina tem que estar no corpo, a doutrina tem que estar no corpo, meu irmão. Mas hoje, sabe o que acontece? A gente tem que falar. Você vai para um culto, olha, eu nem estou pregando muito, porque não dá mais para ir em igreja, meu irmão, não dá. Põe lá 10 louvor, oportunidade para um, oportunidade para outro.
Quando chega na hora da palavra, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quando você está passando a palavra, já está opressão. Meus irmãos, não é isso que Deus quer. E quando se coloca a gente lá no altar, meus irmãos, um povo tudo sem conversão, um povo que está no pecado. Gente, lugar no altar é lugar de gente realmente que esteja preparado. Pessoas santas, meus irmãos, pessoas santas que estão em cima do altar. Meus irmãos, pegam as pessoas, quanto eu já vi, meus irmãos, os caras estão tocando lá nos botecos, depois chega no domingo, vai tocar dentro da igreja. Meus irmãos, estão na prostituição, nos bailes, tudo quanto é lugar, daqui a pouco estão lá no culto ou louvando no altar do Senhor. É isso? Não só isso. Quantas vezes as pessoas estão dentro de casa, no maior rebelião? Quantos homens estão no maior rebelião, ofendendo a esposa, depois sobe no altar para pregar? Ou quantas mulheres estão numa desobediência, numa rebelião também, meus irmãos, e sobe no altar para pregar? Que fogo que vai sair daí, hein, meu irmão? Que fogo que vai sair daí? Que fogo, né? Fogo estranho. Vai sair fogo estranho. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. Olha, hoje está tão desconcertado dentro do corpo, que se nós pegarmos as cartas no qual o apóstolo Paulo, ele realmente deixa para que sejam levantados presbíteros, homens experientes na palavra de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens hospitaleiros, homens irrepreensíveis para estar dentro da obra de Deus, meu irmão. Todo o obreiro, todos os homens de Deus, meu irmão, tem que ter uma qualificação santa, separada. Meus irmãos, precisamos ser homens e mulheres de Deus, meus irmãos, para não escandalizar o Evangelho. Mas está acontecendo isso? Olha, se tem igreja, glória a Deus, que igrejas têm tomado esse ponto, mas a maioria não tem. Porque a gente percorre de um lado para o outro, prega de um lado para o outro, e a gente vê que não está acontecendo isso, meu irmão. Nós vemos, meus irmãos, quantas vezes eu já cheguei a pregar e falei, tem gente aqui, pastor, que não é para estar em cima do altar. E depois que a gente põe a mão, o obreiro cai endemoniado. Meus irmãos, nós precisamos realmente ter uma posição, um propósito. Um propósito é andar num corpo santo, meus irmãos. Nós precisamos ser separados, meus irmãos. A igreja de Deus, ela continua sempre separado. Nós não podemos se deixar levar pela dissimulação. Meu irmão, a dissimulação ela vai corroendo, vai corrompendo, ela vai corrompendo devagar, meus irmãos. Não estou falando de usos e costumes aqui não, meus irmãos. Não estou falando da roupa, não estou falando do cabelo, meus irmãos, porque isso não salva ninguém. O que salva é a santificação do crente. O crente que tem uma palavra de verdade, que não sai da boca dele mentira, que anda em justiça, meu irmão, que tem um zelo dentro da sua casa, meus irmãos, que tem, como o apóstolo Paulo diz, que tem um filho santo, casado com uma mulher só, não dado ao vinho, que não sejam cobiçosos. Olha, não sejam cobiçosos, meus irmãos. Porque a primeira coisa hoje dos homens que se acham, agora eu sou pastor, vou prosperar, Deus vai me abençoar, preciso de um carro, preciso de um jato, preciso disso. Se a Bíblia diz que o homem de Deus não pode ser cobiçoso, meu irmão, como que nós fazemos? Nós precisamos realmente parar e pensar. Eu estou falando com pastores, que tem pastores ouvindo, que eu sei que tem, amém? Sempre tem, e nós precisamos realmente tomar uma posição, como homens de Deus, como mulheres de Deus. E para quem está chegando no Evangelho agora, porque Deus está me mostrando que tem pessoas chegando agora, tem pessoas no leite, amém? E nós precisamos entender que o maior propósito que nós podemos ter é se entregar a Jesus de todo o nosso coração, amém? E se entregar a Jesus de todo o seu coração é receber o Evangelho, amém? Como uma criança e dar crédito, aleluia, no Evangelho. Precisamos dar crédito em cada palavra que está escrita e vivê-la e ser transformado pelo Evangelho. É isso que Deus quer das nossas vidas. E Deus vai nos moldando, vai nos transformando, aleluia, em todo momento. Glória a Deus. Tem coisas, meus irmãos, mudando um pouco agora,
eu peguei a palavra aqui, no qual o Senhor me deu aqui em Eclesiastes. Ele fala da sabedoria. Eclesiastes 9:13. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, e para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um sábio, um pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mas que o clamor que domina entre os tolos. É melhor a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Aleluia. É melhor nós ouvirmos a sabedoria de um pobre homem, ainda que ele seja esquecido, meu irmão. Amém? As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor que domina entre os tolos. O clamor, meu irmão. Hoje nós estamos vivendo um mundo de eloquência. Pregações eloquentes, mensagens eloquentes, meus irmãos, que não tem poder no mundo espiritual. Não é o que expressa, meu irmão, mas o que vive. Nós precisamos viver espiritualmente como homens de Deus, porque quando Satanás ele vem tentar, porque os homens só esquecem de uma coisa: estamos numa guerra. Aquele que te assiste, ele é o teu acusador também. Aquele que te assiste, que Satanás, ele é teu acusador. Quando nós realmente tentamos expressar que somos cristãos, mas estamos totalmente no pecado, ele se opõe a nós. Então é falta de sabedoria. Então, quando, meu irmão, nós nos santificamos, por isso que a palavra sempre diz: a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Meus irmãos, ainda que uma cidade toda se levante contra nós, mas se tiver um justo, meu irmão, que ore, o poder de Deus vai descer. Aleluia. E eu digo, se tem um justo dentro da sua casa, as coisas vão mudar. E Deus precisa realmente tirar as coisas erradas que estão dentro do seu lar. Porque a própria palavra diz aqui, lá em Eclesiastes 9:18, melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Não adianta você guerrear aí dentro da sua casa, bater boca, discutir, meu irmão. Deus está dando sabedoria. Você tem que ter sabedoria. Meu irmão, não adianta você impor a sua posição achando que você realmente sabe tudo, que você entende tudo. Meus irmãos, é melhor nós termos a humildade. Porque a palavra diz que a humildade, ela procede à honra. A humildade, meu irmão, ela vai na frente realmente da honra. E nós precisamos entender que a palavra está dizendo: melhor a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Meu irmão e minha irmã, um só pecador destrói todos os bens. Aí nós vamos pegar aquela passagem no qual o povo com Josué foi guerrear contra Ai e foram derrotados com uma cidade pequena, depois de ter destruído Jericó. Meus irmãos, onde Deus colocou aquelas muralhas abaixo, só com o seu poder e a sua glória rodeando aquelas muralhas. Mas nós vimos que um só homem, Acã, realmente pecou e fez realmente toda a nação ali ter aquela derrota. E eu digo, meu irmão, um só pecador destrói todos os bens. Quando realmente o pecado está dentro do lar, meu irmão, ele precisa sair. Quando o pecado ele está dentro de casa, ele destrói, ele corrompe, ele corrói. Nós precisamos tirar o pecado, meu irmão, o pecado. Qual que é o pecado que está dentro da sua casa, minha irmã? Nós temos que ser pessoas de Deus. A bondade de Deus tem que estar dentro de nós. Precisamos tirar tudo aquilo realmente que rouba nós, meus irmãos, no qual Satanás, você tem que parar e falar: eu não posso dar brecha, eu não posso dar lugar para o diabo mais. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O que está acontecendo, meu irmão? Dentro do seu lar, Deus está falando hoje, Deus está me mostrando aqui que há muita confusão de bate-boca de esposo com esposa, aleluia. Então chegando agora no evangelho, mas Senhor é misericordioso, Deus, aleluia,
O Senhor está dizendo, falando com você, homem. Coloca paz no teu coração, a longanimidade, coloca um propósito exatamente de tirar de dentro de você essa aspereza, essa agressividade que às vezes te toma. Deus quer que você vai te transformar você realmente para ser uma pessoa cheia de amor, de paz, de longanimidade. Nós precisamos ter um propósito com Deus, precisamos estar cheios da presença do Senhor, a unção do Espírito Santo que desce, que renova, que cura, que liberta, aleluia, glória a Deus. Deus te quer cheio desta presença, meu irmão, minha irmã. É tempo de propósito. Muitos estão aí com propósito. O nosso Deus não para. Meu irmão, tudo tem um propósito. Às vezes esse propósito é para afugentar as ovelhas realmente, para ouvirem a palavra de Deus, para ter tempo a palavra de Deus, porque eu vou falar que se está tudo normal, o mundo está aí girando a 1000 por hora, ninguém está dando atenção para as coisas de Deus, não, estão prosperando, mas quando tudo para, meu irmão, Deus é o único que pode fazer o mundo parar. Deus faz o mundo parar, e eu digo, dentro desta paradeira, há um propósito de Deus, para que muitos tivessem tempo de ouvir a palavra de Deus, e muitos estão ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, aleluia. Neste tempo, é um tempo de meditação. Deus para tudo para o povo dele meditar. Quando os hebreus estavam para sair do Egito, meu irmão, aleluia, ficar debaixo exatamente do sangue do Cordeiro passado nos umbrais, enquanto você está na tua casa ouvindo a palavra do Senhor, Deus está trabalhando ao teu favor. Pode estar tudo parado lá fora, mas Deus está movendo, Deus está fazendo um milagre, aleluia. O Senhor diz, não vos preocupeis com coisa alguma, é tempo de meditar na minha palavra, é tempo de se encher do meu espírito, aleluia, porque o Senhor cuida de vós, xalabassuriandarecoubia. É tempo de um renovo, é tempo de dar glória a Deus, é tempo de se encher da tua palavra, é tempo de se encher do seu espírito. Ah, Senhor, tu és o Deus que renova, Pai amado, enquanto esse povo está aqui, meu Deus, o Senhor está acrescentando, meu Pai, nas suas vidas, meu Deus, enquanto esse povo está aqui parado, o Senhor tem dado ordem aos seus anjos a respeito da sua igreja, dos seus santos, meu Pai, para que não falte coisa alguma, porque o Senhor é o que move, Pai amado, a favor da sua igreja, é o Senhor que move a favor, Senhor, dos teus santos, meu Deus, aleluia. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor abençoe essas famílias, Pai amado, dê discernimento, ah, Senhor, que eles tenham o propósito de buscar a tua presença, o teu conhecimento, que o Senhor mova agora, Pai, naqueles que estão acamados, enfermos. Eu digo, enfermidade, em nome de Jesus, saia. Eu digo, saia deste corpo, enfermidade. Eu digo, inflamação, saia deste corpo, deste pulmão, saia deste rim agora todo o mal. Meu Deus, tu és o Deus que vivifica esses ossos, vivifica esses nervos, esses tendões, meu Pai, que toda dor, toda inflamação saia em nome de Jesus. Senhor, abençoe este lar, meu Pai, que haja paz dentro desta casa, que haja luz dentro deste lugar. Pai amado, tu és o Deus que converte os corações dos pais aos filhos, que converte os corações, Pai amado, deste casal para estar unido, Pai, em amor. Meu Deus, que sopra pelo teu poder agora, meu Pai, toda a diversidade dentro deste lar, dentro desta casa, e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Olha o propósito com Deus. Faça um propósito com Deus, meu irmão. Ande com Deus. Aleluia. Ande com Deus. Faça um propósito. Senhor, eu vou andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Do mesmo jeito que o Senhor diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós temos que falar, Senhor, eu vou te esperar num propósito de andar contigo todos os dias, até a sua vinda. Aleluia. Precisamos amar a volta de Jesus, precisamos amar a vinda de Jesus, mas que jeito que vamos amar? Com santidade. Amém? Vai lá no mural, glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Vamos nos alegrar porque este é o dia que o Senhor fez. Por isso nos alegraremos. Precisamos estar alegres no propósito de Deus. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus, assim se o Senhor nos permitir. Amém.